Informação exclusiva: a Ticketmaster é a nova parceira do São Paulo. Na tarde dessa quinta-feira, no Morumbis, o presidente Arrima Assis, homens do departamento de marketing e representantes da Ticketmaster bateram o martelo para um acordo de 5 anos que vai garantir ao São Paulo 250 milhões de reais numa espécie de antecipação. Esse dinheiro vai sendo devolvido à Ticketmaster com o passar do tempo. É importante registrar que, além de cuidar da parte de tickets do estádio, a Ticketmaster também será responsável pelo programa de sócios torcedores do Tricolor, apesar de nunca ter tido experiência no ramo. A Ticketmaster concorria com a Nilce, que estava disposta a pagar o dobro, 500 milhões de reais no contrato com o São Paulo. Mas houve um problema importante nas tratativas entre São Paulo e Nilce. A Nilce pediu o direito de superfície do estádio. Para usar o português bem claro, ela gostaria de, durante o período de contrato, passar a ser dona do estádio, algo que o Estatuto do São Paulo proíbe. Então, não deu para avançar nas tratativas com a Nilce. São Paulo fechou com a Ticketmaster e agora vai ter de pagar uma multa pela quebra do contrato com a FENG, que era responsável pelo programa de sócios torcedores. Na renovação do contrato no ano passado, São Paulo ainda conseguiu um belo valor para que a FENG cuidasse do programa de sócios torcedores. A FENG ficava com apenas 11% da primeira mensalidade do sócio torcedor São Paulino. Por que o Arrima Assis fez questão de fechar com a Ticketmaster, mesmo sem a experiência da empresa, num programa de sócios torcedores? Porque esses 250 milhões de reais que serão antecipados vão servir para salvar uma série de contas do São Paulo, em relação a pagamentos de salários atrasados, direitos de imagem, compromissos com outros clubes e até aquele transfer ban que impede o São Paulo de registrar novos atletas. Domingos Duarte é um desses casos. O zagueiro português que já assinou contrato não pôde ser inscrito, porque o São Paulo precisa pagar cerca de 6 milhões de reais a Lazio pela compra do volante Marcos Antônio. E você, o que pensa sobre essa negociação fechada entre São Paulo e Ticketmaster? Use espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Nicola, o que fazer com o zagueiro Domingos Duarte, já que sofreu o transfer ban? João, o São Paulo vai precisar pagar os 6 milhões de reais que deve a Lazio pela compra do Marcos Antônio para só depois registrar o Domingos Duarte. É assim que vai funcionar. O Severino Costa: Nicola, será que após a derrota do São Paulo ontem para o Atlético, a diretoria vai abrir o próprio para contratar, porque senão esse time vai cair para a Série B, antes de registrar um dos reforços, do Domingos Duarte, que segue de fora da lista de inscritos, porque o São Paulo precisa resolver o transfer ban, né? O São Paulo hoje tem um transfer ban contra si. O Henrique 11111. Nicola, está explicado o porquê de as pessoas falarem mal do Diego Fernandes no São Paulo, porque as pessoas só querem ficar roubando. Henrique, eu falo mal do Diego Fernandes e não tenho nenhuma intenção de roubar o São Paulo, mas eu entendo onde você quer chegar. O recado foi direcionado para os dirigentes do São Paulo, né? Para os dirigentes do São Paulo, qualquer ideia de SAF, ela vai ser repelida, porque os caras não querem que chegue um dono, que coloque dinheiro e que expulse toda essa galera. O problema do Diego Fernandes, na minha visão, e olhando de fora, é de que é alguém sem lastro. Eu ouvi de uma pessoa próxima ao Macis que ele foi lá querendo uma procuração para buscar parceiros. E o pessoal de São Paulo disse: não, a gente não tem que dar procuração nenhuma. Se você tiver alguma parceria, você traz para a gente. Você tem algum investidor? Se você tiver, você traz. Se não, você não precisa de uma procuração do São Paulo. Então foi basicamente isso. Essa pessoa do São Paulo, muito próxima ao Macis, disse que a conversa com o Diego Fernandes não teve nada demais, enfim. Tem os dois lados, né? Tem o pessoal do São Paulo que não quer virar uma SAF, e aí vai desprezar qualquer pessoa que queira, mas eu desconfiaria do Diego Fernandes. Ele não me parece ser um cara capaz de apresentar um baita projeto. Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos, tá? Eu acho que o São Paulo precisaria, para voltar a ser absolutamente vencedor, competitivo, como em outros tempos, virar uma SAF. Esse é o ponto número 1. Ou você vira uma SAF, ou você nunca mais vai ser competitivo como era antes. Mas para virar SAF, é preciso que exista um investidor, primeiro, de muita capacidade financeira e depois de experiência comprovada com o futebol. Até porque só dinheiro não é suficiente, né? A gente já viu alguns casos pelo mundo. O Marlimo, São Paulo tá uma bagunça, todo mundo manda jogadores sem vontade de jogar. Deixa eu falar a última sobre o São Paulo. O GE trouxe hoje uma informação de que o Júlio Casares gastou entre 21 e 25 1 milhão de reais com o cartão corporativo do São Paulo. Todo presidente, ou quase todo presidente de clube de futebol, tem direito a um cartão corporativo, o mesmo cartão que deu problema para o Duírio Monteiro Alves e para o André Sanches lá no Corinthians, né? Pois bem, o pessoal da oposição fez o levantamento e o Júlio Casares gastou cerca de 1 milhão de reais com esse cartão corporativo.
O problema maior não é ter usado o cartão, é o como usou, né? Então, o Júlio Casares usou esse cartão em 71 idas a uma casa de charutos, 53 vezes num restaurante chamado Gero. Ele adquiriu uma bolsa, não sabemos se é uma bolsa, mas ele adquiriu alguma coisa na Prada, uma das lojas mais chiques, por 20 mil reais. Enfim, cara, se tinha alguma dúvida de que o Júlio Casares havia cavado seu buraco para cair, agora é questão de tempo para que ele seja expulso do São Paulo, tá bom? O Jaime Glender está perguntando se o Krasnodar mandou proposta pelo Gonçalo Plata de 15 milhões de euros. O Krasnodar já está há algum tempo em busca de um atacante de lado de campo. Eles perderam o Vitor Sá para o São Paulo, fizeram uma oferta ao Canóbio. Só que o Canóbio não quer se mudar para a Rússia, tá? O Adalto Ferreira, o Rafinha deveria sair do São Paulo igual ao Rato do Rui Costa. Adalto, o problema é que o São Paulo deu uma autonomia ao Rafinha que o Rafinha nunca teve. E num momento extremamente delicado, certo? Marcos Antônio já fez 13 jogos, amigo. Pois é, bom ponto do Leonardo Limeira. Agora há pouco alguém falando a respeito da chance de o Marcos Antônio ir para o Flamengo. Só confirmar aqui quantos jogos o Marcos Antônio já tem no Campeonato Brasileiro. Marcos Antônio, que participou do jogo de ontem, no Campeonato Nacional tem exatamente 13 partidas. Ótimo ponto, tá? Então a presença do Marcos Antônio ontem, na derrota do São Paulo para o Atlético Paranaense, culminou, acabou, encerrou com qualquer chance de o volante se tornar reforço rubro-negro. Não acho que o Flamengo vai gastar uma grana para comprá-lo, para não utilizar no Campeonato Brasileiro, né? Hora de falar sobre o São Paulo, para contar que a limpa no tricolor continua. O São Paulo tenta acertar os últimos detalhes para rescindir o contrato com o volante Luan. Essa rescisão deve acontecer de forma amigável, o atleta não faz parte dos planos de Dorival Júnior. São Paulo que já havia anunciado um empréstimo do Alan Franco e negocia detalhes para liberar também o Tapia. O Alan Franco e o Tapia o Alan Franco vai jogar nos Estados Unidos e o Tapia tem negociações com o Columbus Crew. São Paulo, no primeiro momento, liberaria o Tapia de graça para esse empréstimo e agora tenta pelo menos 500 mil dólares. O Negruti virou reforço do Atlético, volante revelado na base que fica no time da Série B até o fim da temporada. Já o Moreira, que estava emprestado ao Porto, não foi comprado pelo clube português, mas não voltará ao São Paulo. Ele tem tratativas com a equipe dos Emirados Árabes Unidos. O volante Hugo e o lateral direito Mike não ficam e aguardam por propostas de empréstimo. Paulinho vive situação parecida, atacante de 21 anos de idade que pode parar no Avaí. Só para completar, em meio a toda essa reformulação, chama a atenção o nome de Gustavo Santana. Atleta comprado no ano passado do Cuiabá, você vai lembrar, ele até se mete numa confusão sem que ele tenha culpa, porque ele é utilizado numa partida contra o Cuiabá, que havia o emprestado. Até por isso o time cuiabano pediu uma multa de R$1 milhão que estava prevista no contrato. No fim das contas, o São Paulo se livrou do pagamento dessa multa, comprou o Gustavo Santana, que disputou a Copa São Paulo. Mas, depois da Copinha, ele deixou de ser utilizado pelo time da base, porque estourou a idade, e também não era aproveitado no principal. Estava meio que escanteado. E esse Gustavo Santana escanteado virou ótima opção para o Dorival Júnior nesse período de intertemporada, tem deixado boa impressão e deve ganhar minutos no time principal nos próximos jogos. E Júlio Casares gastou mais de R$1 milhão enquanto presidente do São Paulo usando o cartão corporativo do clube. Revelação foi feita nas últimas horas pelo GE e aponta os gastos entre janeiro de 2021 e dezembro de 2025. Importante registrar que o Júlio devolveu R$560 mil ao São Paulo, que seriam referentes aos gastos pessoais. Essa devolução aconteceu em novembro do ano passado. Mas, de qualquer forma, há muita coisa absurda nesse mais de R$1 milhão gastos com o cartão do São Paulo. Foram 71 idas a uma casa de charutos, 53 idas a um restaurante chamado Gero. Foram ainda R$12 mil no Café Empório Ibérico, que tinha sua namorada, Mara Casares, como sócia entre 2023 e 2025. Júlio Casares também gastou mais de R$20 mil numa loja chique chamada Prada. Em 2021, seu primeiro ano como presidente, gastos módicos com o cartão, R$21 mil ao longo do ano. Em 2024, com o título da Copa do Brasil e a reeleição estabelecida como presidente, Júlio gastou R$428 mil. Se alguém ainda tinha dúvida de que o ex-presidente será expulso do quadro de sócios do São Paulo, parece ser questão de tempo. E você pensa o quê?
sobre todos esses gastos, use espaço para comentário. Estou curioso para saber a sua opinião, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.